Queria saber um pouquinho sobre o que pensa o PSOL e o que pensa Marielle, a Adjane. Você falou em Marielle, me veio a Marielle na cabeça, sei como. Mas eu queria saber o que pensa a Adjane. Pois é, mas eu queria ouvir a Adjane e o PSOL no seguinte sentido. Questão ideológica. É verdade que o PSOL só pensa em acabar com a polícia e liberar o uso da maconha, como muita gente fala? Recebi mensagem aqui de ouvinte dizendo isso. Menina, essa forma é bem taxativa de colocar a nossa posição, né? É verdade que a gente discute a polícia e que discute também a descriminalização da maconha. De que forma vocês discutem isso? Vamos lá. Esse é um assunto um pouco mais complexo, mas é importante a gente se debruçar nos espaços que a gente tem para tratar dele com respeito. A desmilitarização, a gente entende que é necessário rever a atuação policial. Né? De que maneira que a gente entende isso? Primeiro, pela compreensão explícita do sentido racista da atuação das estruturas. E que a gente sabe que essas estruturas operam com maior violência e com maior repressão exatamente em cima das populações periféricas e negras. Então é necessário uma revisão... Você se refere àquele episódio específico da Polícia Rodoviária Federal? Os episódios específicos são cotidianos, né? Por exemplo, a prisão gourmet do anestesista que estuprou uma mulher. Né? Foi quase um pedido de licença para prendê-lo. Em compensação, as atuações policiais no cotidiano, na rua, nas ações dentro da periferia, é de outra forma. Ninguém pede licença para entrar. Né? E ninguém está preocupado com crianças vendo, ninguém está preocupado com isso. Então é necessário, de fato, rever a atuação policial a partir de uma ótica em que a população também participe disso e que a gente também respeite os servidores, os policiais, né? Os e as agentes. É preciso haver uma formação com direitos humanos, é preciso trazer uma atuação menos repressora, tentando usar instrumentos, por exemplo, a modificação de abordagens, por exemplo, seria com abordagens mais simples, né, níveis de níveis de capacidade de letalidade, por exemplo. Seria uma polícia menos ostensiva? Não se trata de ser menos ostensiva, mas se trata de ser preventiva, né? Trata de ser eficiente e investir especialmente na melhoria do trabalho de inteligência. Porque se você trabalha com a prevenção, você não precisa ir para a repressão. Né? E aí também entendendo que é necessário, isso é específico, assim, é muito importante rever. A gente precisa vencer o racismo estrutural e o machismo estrutural que constroem todas as nossas instituições. Né? E uma instituição que tem o direito de usar arma contra a população, mais ainda. Então, isso precisa ser revisto. E aí, bem, revisto nos limites do que o Estado pode fazer e a gente, com os nossos parlamentares, tentar fazer o que é possível de fazer dentro da federação, né? Porque aí a desmilitarização também diz respeito a uma alteração de vínculo, que aí não seria um vínculo com as Forças Armadas, por exemplo. Existe alguma experiência exitosa de desmilitarização a partir da qual o pessoal pretende seguir como exemplo ou não? Ou é uma ideia própria, é um mecanismo próprio que deve ser discutido? É um mecanismo próprio a ser discutido. A gente vem tentando ocupar esse espaço na esfera pública de discussão há bastante tempo, mas óbvio que existe todo um sistema de sustentação, né, um sistema de apoio e sustentação dessa ideologia, dessa forma como as coisas operam hoje. Porque para quem serve a polícia? Ela serve majoritariamente ao Estado, ela serve majoritariamente às pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ela tem uma presença mais cuidadosa e mais respeitosa nessas áreas. Então, infelizmente, como a população não é representada pelos mandatos, essa ideia não vai ser discutida, porque é uma ideia que beneficia exatamente a classe trabalhadora, a população mais pobre do país, que tem sido tomado porrada e cacetete da polícia. A segunda parte da pergunta foi com relação às drogas. Pois é. Então, a gente também precisa... veja que são discussões que se aproximam no sentido moral, né? E aí é necessário a gente também ocupar esse espaço da política com determinadas pautas que são moralizadas, mas que não têm essa efetividade no campo da disputa política. Porque quando a gente está falando, e aí pensando também na questão do direito, liberdades individuais, enfim, a gente pode discutir, e aí de forma preventiva também pensando no abuso e no uso das drogas, né, que aí são consideradas, infelizmente,
infelizmente, a maconha é considerada uma droga, né? E aí a gente também precisa entender que essa discussão sobre o uso e abuso de drogas não é uma discussão repressiva, não pode caminhar pelo caminho da repressão, mas entender que é necessário criar políticas públicas de saúde para atender pessoas que abusam de drogas, aí seja ela qual for. Álcool, fumo, enfim, o tabagismo é considerado e que foi-se criada uma política no sistema de saúde para o combate do tabagismo, mas é necessário combater outras drogas. E aí isso é preventivamente, mas no sentido do uso recreativo, isso é viável, a gente pode conversar sobre isso, porque existem experiências no mundo sobre isso, e especialmente o uso medicinal. Né, que a gente tem descoberto o potencial medicinal do canabidiol, da cannabis, do uso da cannabis para diversas... De certo modo já vem sendo flexibilizado, né, o uso medicinal? Sim, mas é importante a gente discutir isso para também no sentido de ampliação, né? Uhum. Não, isso, hoje em dia o acesso ainda fica muito restrito e a partir da quantidade de usos que se pode fazer e de terapias que se podem fazer com a cannabis, é necessário que isso seja popularizado, porque a classe trabalhadora também precisa chegar a ter acesso. Né? Entendi. Estamos conversando... Pois não, pode concluir. Não, eu ia fazer mais... Só para dizer que estamos conversando com a Adjane Simplício, pré-candidata do PSOL ao governo do estado. Cláudia Carvalho pergunta. É só pegar um gancho aqui no que ela falou, que ela disse que, infelizmente, a maconha ainda é considerada uma droga. Você não acha que maconha seja droga, seja entorpecente? Não considero. Não considero. Penso que ela está num outro patamar e... É necessário, como eu já disse, repito, é necessário a gente discutir sobre isso. Não é uma droga porque ela não tem um efeito no sentido de enfim, ninguém morre por uso de maconha. Como é que você define a maconha? O que seria a maconha na sua definição? É uma substância, é uma substância entorpecente, é uma substância, que tem um efeito sobre o cérebro, mas que ela pode ser administrada, né, sem que isso incorra em risco tanto para a pessoa que usa quanto para as outras pessoas que estão ao seu redor. Isso pode acontecer. E ainda tem um outro debate muito importante, que é com relação à criminalização, que a gente vê as ações repressivas da polícia no combate ao tráfico, que estão diretamente dentro das favelas, né? E isso é importante também que seja discutido. Será que é de fato quem está lá que está lucrando com esse tráfico? E se esse tráfico foi interrompido? E se deixar de ser tráfico? Como é que vai acontecer?